Eu acabei de sair do teste, eu achei difícil, não impossível, mas difícil, principalmente porque eu não estudei, eu deveria ter estudado mais, mas vem comigo, eu acabei de chegar na Nova Zelândia, já tenho que fazer uma prova de inglês, cheio de coisa pra fazer, e quando eu estava pesquisando sobre o PTE, eu descobri que se você fala inglês, você vai conseguir tirar uma nota mínima. E eu falo inglês, então eu tinha certeza que eu ia conseguir tirar a nota mínima ali, que é 45, se não me engano, pra conseguir o visto da Austrália. Eu vou sentar e contar pra vocês essa experiência, só preciso resolver uma coisinha aqui no banco. Bom, eu sentei aqui na biblioteca e agora eu consigo conversar um pouco melhor com você sobre como que foi essa experiência de fazer o PTE pra Austrália. Quando eu cheguei lá, eles me pediram para colocar as minhas coisas no locker, então eu tive que colocar tudo dentro de um armarinho e fechar com a chave. Depois disso, eles me chamaram para fazer o cadastro da biometria, então eu tive que colocar a palma da mão na maquininha, assinar igual eu assinei no meu passaporte. Eles pediram para eu levantar as mangas, abaixar as mangas, apalpar um pouco o braço e o corpo para provar que eu não estava levando nenhuma escuta, nada de diferente para tentar trapacear na prova. E daí chega o momento da prova. A monitora colocou a gente no computador e o teste começou. E quando o teste começa é uma loucura, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo. E eu não sei se é o nervosismo, mas todo mundo fica falando alto. Inclusive eu tava falando alto, eu acho que é porque eu fiquei tão nervoso que eu comecei a falar alto. Na primeira pergunta eu já me manonei todo. Falava assim, se apresente, seus interesses, o que você gosta de fazer. Eu não sabia me apresentar. E aí eu fiquei pensando, fiquei assim, meu Deus, já comecei mal, né? Depois é só uma parte de ler os textos que estão na tela. Isso eu achei super fácil. E depois começa a parte que eu achei pior, que era a parte do listening. Galera, eu tinha que ouvir uma frase e repetir a frase logo em seguida. Mas a frase era muito complexa, eu não lembrava o resto. Eu lembrava o começo, não lembrava o final. Lembrava o final, não lembrava o começo. Foi muito desesperador, assim. Pra mim, a pior parte foi a do listening, eu acho que é speaking, nem sei, gente. Ouvir e repetir foi difícil pra mim. Logo em seguida, a pior parte foi escrever. Gente, fazia muito tempo que eu não escrevia uma redação. Eu só escrevo mensagem de texto no celular e o teclado ajuda corrigindo automaticamente. E aí eu tinha que ficar pensando, e uma das partes mais difíceis é saber o que eu tô falando e não saber escrever, porque você escreve completamente diferente do jeito que você fala. E eu falava assim, cara, será que essa palavra vai 2 L's? Será que essa palavra não vai 2 L's? E eu quis escrever palavras difíceis, tipo sacar dinheiro, withdraw. E eu, escrevi withdraw completamente errado, porque depois eu vi, né, como escrevia, e eu falei assim, puta merda, errei tudo. Então a segunda parte mais difícil foi escrever, mas eu acho que no final deu tudo certo. O que eu recomendo? Estudar, fazer simulados. Se você já fala inglês, fazer simulado é o melhor, porque você aprende como fazer a prova e não necessariamente aprende inglês, porque esse teste, o PTE, ele é corrigido por inteligência artificial. Então é mais pegar um macete de como faz a prova do que necessariamente pegar e saber o inglês. Porque inglês a gente sabe, né? O ruim é colocar isso numa prova. Uma coisa que me atrapalhou também foi eu ficar fritando na hora da prova, assim. Eu ficava pensando em 1 milhão de coisas e aí esquecia que eu tava fazendo a prova e o tempo correndo lá na tela. Aí opa, deixa eu voltar, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso passar nessa prova, porque eu tenho que ir pra Austrália, senão eu vou gastei esse dinheiro todo pra nada. E aí eu ficava pensando isso assim, aí de repente eu voltava e falava assim, tenho que voltar, tô fazendo a prova. E, nossa, isso me atrapalhou um pouco também, então é importante ir com a cabeça relaxada, eu diria. Nossa, eu queria muito que fosse uma parte feliz do vídeo, mas já abriu as inscrições para Working Holiday Visa da Austrália 2 vezes por 3 minutos e eu não fui uma das pessoas que conseguiu o visto do Working Holiday Visa Austrália. E eu tô aqui lutando, computador, atualizando a página todo minuto para ver se eu consigo. Era pra ser um vídeo muito feliz, gente, eu tô achando que vai ser um vídeo triste.
Eu falando que eu vou ter que mudar os meus planos, que eu não vou mais pra Austrália, que a vida não faz sentido. Perdão, era pra ser um vídeo alegre. Bom, vamos falar da aplicação desse visto, né, que por enquanto não deu certo. O que aconteceu, gente? O site da imigração australiana entrou em manutenção e falaram que ia voltar às 8 da manhã. 8 da manhã na Austrália são 10 horas da manhã aqui, então eu falei assim, vou me programar para acordar às 9, para as 10 horas eu estar a postos no site da imigração e conseguir ser um dos primeiros a aplicar. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Enquanto eu estava dormindo, a imigração abriu as vagas por 3 minutos e várias pessoas conseguiram aplicar. Então eu acordei já, porque eu estou em vários grupos, né, de Working Holiday Visa Austrália, acordei já com uma porrada de notícias, abriu 3 minutos, poucas pessoas conseguiram aplicar, poucas pessoas conseguiram entrar, e aí eu já fiquei desanimado, e aí eu falei assim, mas eu tenho o dia inteiro, né, para ficar aqui atualizando esse site, vamos ver como que vai ser. Continuei atualizando o site. Nesse momento que eu vi que muitas pessoas tinham conseguido aplicar e eu não, eu já fiquei muito ansioso, porque ir para a Austrália é uma parte chave do meu plano para conseguir juntar dinheiro para realizar uns sonhos que eu tenho aí, né? E eu sei que na Austrália o salário é maior, as ofertas de trabalho são maiores do que aqui na Nova Zelândia. Então eu tava contando muito com isso. E aí eu tava no telefone, desabafando com o Rafael, falando assim, meu Deus do céu, agora eu vou ter que mudar todo o meu plano. Enfim, fui ali sendo acalmado, né, e vendo que o plano não tava perdido e tal. E depois de um tempo, fui no mercado comprar um pão para tomar café da manhã. Isso era 11 e pouco da manhã. Fui no mercado, eu tava sem internet no meu telefone. E aí, nesses minutos que eu fui no mercado, eu fiquei sem internet. Eu cheguei no hostel, eu lembro que era 12h28 ou 11h28, era uma dessas horas. E aí, era 12h26, eu tinha recebido uma mensagem da minha amiga Manu, falando assim, corre. E aí, eu entendi que era pra aplicar. Nisso, tava todo mundo em desespero, nos grupos do WhatsApp, falando, abriu de novo, abriu mais uma vez. E eu lá, atualizando, tentando passar a página não ia, não carregava, até demorava um pouco mais para carregar, mas apresentava a mesma mensagem. As vagas estão temporariamente fechadas para o seu país. E aí, gente, eu fiquei triste de novo. Talvez se eu não tivesse ido comprar pão, eu tivesse conseguido uma das vagas, mas como abriu 2 vezes no mesmo dia, continuei o dia inteiro na frente do computador, mas não voltou a abrir a aplicação das vagas para o Working Holiday Visa Austrália. Qual que é a minha esperança? A minha esperança é que, assim como nos outros anos, as 500 vagas não sejam completadas, né, nessas 2 aberturas de 3 minutos. Juro pra vocês, gente, abriu 2 vezes, durou 3 minutos cada vez. Então, assim, foi quem teve sorte, quem tava ali na frente do computador mesmo. Sim, não sei nem explicar, é realmente uma coisa da sorte. Mas nos outros anos, o que aconteceu foi que eles liberaram por lotes. Então liberaram um lote, depois outro lote. Então ainda existe a possibilidade deles abrirem outro lote para outras pessoas aplicarem, além da chance de eles rejeitarem algumas aplicações e essas aplicações que forem rejeitadas virarem novas vagas, né? Ou virarem a mesma vaga, no caso, para uma pessoa nova aplicar. Então eu tô nessa esperança de que abra mais alguma vez esse ano. Nos últimos anos, todos os outros anos foi de costume abrir, só que agora esse visto está muito mais popular, está muito mais difícil de conseguir porque tem mais gente querendo, tem mais concorrência. Nos últimos anos, a imigração não abriu antes da hora, não abriu nem na hora combinada, por isso que eu estava muito tranquilo. Porque nos últimos anos, a imigração abriu na hora que eles quiseram, assim, e muito depois da hora que disseram que iam abrir. Então eu falei, com certeza eles vão se atrasar de novo, e eu vou estar lá na hora que eles prometeram, vai estar tudo certo. Não aconteceu, abriram antes do combinado, pouca gente conseguiu entrar, então foi isso que aconteceu. Vou esperar para ver se vão ter vagas remanescentes, quero muito ter as vagas remanescentes, tô a postos, toda hora eu fico olhando o site da imigração para ver se teve alguma atualização. E se não conseguir esse ano, se eu não conseguir esse ano, eu vou tentar aplicar de novo o ano que vem. O ano que vem, na mesma data de abertura, eu vou estar aqui na Nova Zelândia ainda, então eu ainda vou ter tempo de aplicar, porque eu ainda vou ter 30 anos, né, que é a idade máxima, então vai ser isso. Se eu não conseguir uma das vagas remanescentes agora, que é uma coisa que eu quero muito,
eu vou conseguir uma vaga o ano que vem. Assim Deus queira, sabe? A mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo foi que os planos mudam. A gente não tem o controle total da vida, a gente não consegue controlar a vida, então é bom estar preparado para o imprevisto, assim. Eu, como vocês podem ver, não estou feliz que não consegui o visto na primeira leva. Isso me gerou muita ansiedade. Eu falei para vocês no outro vídeo que eu tô muito ansioso com essa coisa do visto da Austrália, porque todo o meu dinheiro está indo para isso. Agora, pelo menos, eu já consegui juntar o dinheiro do visto, mandei lá para o WISE, então vai ficar lá. Então, estou começando do zero a minha vida financeira a partir de agora. E os planos não foram como o esperado. Eu queria estar vindo aqui fazer um vídeo para vocês de conseguir o visto da Austrália. Mas não é esse o vídeo é justamente o oposto, para falar que os planos mudam. Eu conversei com muitos amigos e fui muito consolado porque eu estava muito ansioso. E o que vinha na minha cabeça, gente, era: eu não posso voltar para a vida que eu tinha no Brasil antes. Eu quero voltar para o Brasil, eu quero muito voltar para o Brasil, mas eu quero voltar com uma vida diferente. A vida que eu estou construindo aqui. E tudo que passava na minha cabeça quando eu não conseguia aplicar o visto ontem, era tipo assim: cara, o seu plano, você vai ter que voltar para escritório, você vai ter que voltar para a vida de bancário, você vai ter burnout novamente. E tudo isso era a minha ansiedade falando, né? Porque para mim é muito difícil. Eu tive depressão, eu tive burnout antes de sair do Brasil. Eu não realizei os sonhos e não estava levando a vida que eu sonhei para mim, que eu queria levar com o emprego que eu tinha. Então eu estou muito traumatizado dessa situação. E o meu plano de ficar 2 anos fora do país, juntar uma grana, construir uma audiência aqui na internet, inclusive muito obrigado você que está aqui me assistindo até aqui, me dando essa moral, curte esse vídeo, né? Se inscreve aí no canal se você está gostando, porque eu quero que esse seja o meu trabalho. E eu sei que não vai ser do dia para a noite, eu sei que leva muito tempo para construir uma audiência na internet. Eu estudei isso, inclusive, então eu não estou com expectativas em 2 anos que o YouTube seja a minha profissão, embora eu quisesse muito que fosse. Eu sei que eu vou ter que vender os meus serviços de social media para outras empresas e que ser freelancer como social media não é uma profissão muito valorizada também. Enfim, estou compartilhando aqui só um pouco das minhas ansiedades para vocês entenderem o quanto que essa rejeição ou essa parte de não ter conseguido visto me abalou. Mas eu ouvi conselhos muito bons das pessoas que estão ao meu lado, dos meus amigos. Eu fico até emocionado porque eles me lembraram que a Austrália é um plus no meu plano. A Austrália nunca foi imaginada no início do plano. O plano inicial era de fato vir para Nova Zelândia e viver essa experiência aqui. Então isso foi uma das coisas que eu fui muito lembrado de: se você não conseguir a Austrália, você já tem a Nova Zelândia, cara, você já tá aí. Vive o máximo aí, faz o máximo que você puder fazer da Nova Zelândia, porque a Austrália seria e vai ser um plus se você conseguir. E a segunda coisa foi que eu ouvi que a gente não tem controle da vida. A gente não consegue controlar a vida. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está lá. Eu não imaginava estar aqui na Nova Zelândia de novo. Eu imaginava que eu estivesse em outro momento da minha vida, aos 30 anos. E agora eu estou aqui, estou feliz por estar aqui. Então essa é a minha mensagem para você. Os planos mudam, você não tem controle da sua vida. O que você tem hoje pode sim ser uma fonte de satisfação. E se não for uma fonte de satisfação para você hoje, você pode mudar. Então eu queria compartilhar isso com vocês, fazer esse desabafo. Esse vídeo ficou maior do que eu esperava, mas eu quero muito ser o mais transparente e verdadeiro possível com vocês aqui sobre o que eu estou sentindo e para vocês verem a realidade de como é a vida de um imigrante, de um mochileiro que passa por altos e baixos, não só na parte prática, né, na parte do dia a dia, que é perrengue, é difícil conseguir trabalho pesado, etc., como a parte sentimental também. São muitos sentimentos juntos. Me fala se você já teve um plano assim mudado completamente e teve que mudar a rota dos seus planos aí, e se deu tudo certo no final, me comenta aqui, porque aí talvez eu fique mais feliz, com menos ansiedade de saber que tudo bem se meu plano mudar e eu não conseguir um visto para a Austrália. Um beijo e até a próxima.